informações do ClickSense, de fevereiro de 2019 até aqui. Me apresentando, eu sou o Rafael Gimenez, sou arquiteto de soluções e pré-vendas aí da Nordica, trabalho com BI desde 2008, estou aí na Nordica desde 2015. Essa foto, eu espero que no final vocês achem a apresentação mais bonita do que a foto, né? Vamos lá, o objetivo da apresentação de hoje: conhecer as principais funcionalidades do Sense, entender essas funcionalidades, como a gente usa, onde e quando a gente pode usar essas funcionalidades. As perguntas a gente deixa ao final da apresentação. Hoje nós já estamos com uma quantidade bem grande de pessoas, tá? Agradeço a todos. Todos deixar o microfone no mudo. E essa apresentação, ela está sendo gravada, tá ok? Vamos começar com a versão de fevereiro de 2019. Então, eles entraram com várias funcionalidades novas, aí, Visualization Bundle, Share Button, Single Page, editor de variáveis, de expressões. Vamos dar uma passada. O objetivo hoje, pessoal, é dar uma passada sobre as funcionalidades do ClickSense, tá? Não dá tempo de entrar em detalhes e mostrar como faz. O importante é a gente saber que existe. Existiu, surgiu uma necessidade, eu sei que já existe, eu sei onde procurar, tá ok? Bom, primeira coisa, em fevereiro de 2019, foi bem legal que eles começaram com esta opção na hora da instalação, que são as extensões do bundle. O que é isso? É muito legal que o ClickSense sempre teve a parte de extensões, mas tinham extensões que, quando mudava de versão do Sense, às vezes a extensão parava de funcionar, ou poderia dar algum problema, e a gente sempre corria o risco e falava assim, por orientação, e falava, não vamos tentar usar o mínimo de extensões possíveis, que a gente não sabe qual foi a empresa que criou, se vai dar suporte, então a gente procurava não usar extensões. Aí teve em fevereiro de 2019, com essas extensões, chamadas de bundle, o que é a vantagem? A Click, antes de lançar uma versão nova do ClickSense, ele valida essas extensões e vê se está tudo funcionando. Então, com isso, podemos agora usar essas extensões sossegado. Como que a gente faz? Na hora da instalação, tem essa opção do TIC, você instala ou não as extensões. Não faz diferença você não instalar, então a maioria das pessoas já instalam e já deixam próprias aí prontas para utilização. Como que ele vai aparecer? Depois que você instala, onde você vai usar, né? Quando você edita um aplicativo e começa a desenvolver, você entra lá nos seus objetos personalizados, você enxerga lá os Dashboard Bundle e você tem outra opção aqui dos Visualization Bundle. Tá? Então, para utilização, quando você faz a instalação, é aqui que você vai pegar os objetos personalizados. Eles não aparecem nos gráficos. Então, os gráficos continuam sendo os gráficos padrões, tem alguns gráficos novos, mas os bundles, eles aparecem nos objetos personalizados. Começar a falar de algumas funcionalidades, alguns botões, por exemplo, este botão. Esse é o New Share Button. O que é legal dele? Quando eu faço as seleções e preciso me comunicar, por exemplo, eu sou um analista de negócio, fiz as seleções e preciso passar para o meu diretor e falar, olha o problema que eu encontrei. O que eu faço? Faço todas as seleções, depois eu clico nesse copy, nesse botão, esse botão vai copiar o link. O link, ele vai gerar um link, você pode mandar esse link pelo WhatsApp, por e-mail, seja lá pelo modo que for. Mas qual que é a vantagem? Quando a pessoa clicar nesse link, ele vai abrir o aplicativo na página e nos filtros que você fez. Mas as pessoas perguntam, mas eu posso passar isso aqui para qualquer um? Pode passar para qualquer um, desde que essa pessoa tenha licença, tá ok? Então, eu passei para o meu diretor também tem uma licença do ClickSense, com permissões de visualizar aqueles dados. Eu vou passar para ele, ele vai clicar no link e vai abrir a página com os filtros já ativos. Outra mudança que teve foi o posicionamento.
para quem ainda está nas versões mais antigas, o posicionamento da parte de desenvolvimento, de análise, de storytelling, ele mudou de posição. Agora ele está vindo na parte superior do ClickSense, não vem mais no canto superior esquerdo. Tá? Então, aqui fica mais fácil navegar. Aqui é uma funcionalidade bem legal. Tem muitas pessoas que até hoje desenvolvem e ainda não sabem disso. Tá? Então, a gente consegue, com colocando dólar na frente tanto de variáveis, parâmetros e expressões, o que é legal? Eu coloquei lá no meu desenvolvimento, estou desenvolvendo e coloquei igual a today. O que acontece? Embaixo, onde ele valida a expressão, ele vai mostrar o resultado. Antes, a gente desenvolvia e tinha que criar, fazer tudo isso, depois abrir o aplicativo, desenvolver, por exemplo, um KPI, para ver se ele está carregando certo, né? Então, agora não. Fiz isso daqui nesse today, trazendo no dia de hoje. Nas variáveis, eu tenho uma variável, legal. Na variável, ele também trouxe o valor que está trazendo na variável. Então, fica bem mais fácil o desenvolvimento. Versão de abril de 2019. Tivemos a parte da inteligência aumentada, insights, novos gráficos e esse background map layer. Vou entrar em alguns deles. A parte de insights. Vamos começar a falar dos insights das seleções. Tá? Eu faço uma seleção no meu aplicativo, clico em Selections, ele abre essas opções. Eu clico lá em gerar ideias nas seleções. O que ele vai fazer? Dentro das seleções, ele vai usar a parte de inteligência artificial e a engine cognitiva para analisar aqueles filtros que eu fiz. Nesse caso, estou analisando ano, mês. Cliquei em seleções, ele começa a gerar várias análises, muitas coisas que eu ainda não tinha observado. Por exemplo, nessa análise, o que ele fez? Ele percebeu que os meus clientes, ele gerou essa análise, quando eu clico neste triângulo aqui do lado direito, ele abre esta opção visual. Então, ele está mostrando que dos meus clientes, em cima daquela análise que eu fiz, eu tenho 21 clientes, 21% dos meus clientes que correspondem aí a 34% 21% dos meus clientes que correspondem a 34% do total da minha margem. Bacana. Já fiz essa seleção, visualizei. O que eu faço com isso daqui? Eu posso clicar, ele está usando, né, inteligência artificial para fazer essa análise, e o que eu faço? Eu posso clicar nesses botões embaixo. Então, seleciono os possíveis ou seleciono os excluídos. Quando eu clico em selecionar os possíveis, ele vai mudar o meu filtro, ele vai mostrar agora todos esses meus 73 clientes que fazem parte desses 21%. Então, essa é uma parte muito bacana, tem pouca gente ainda utilizando, procurem se informar um pouco mais, que é bem legal para você tirar ideias e insights que às vezes você não tinha observado. A parte eu tenho novos gráficos de barra, de área, bullet, tenho alguns gráficos de imagens, eu consigo trabalhar também, tem umas outras opções de gráfico de barra, eu consigo aqui, por exemplo, trazer uma imagem de URL, então eu posso me conectar numa URL e carregar dentro do meu ClickSense a imagem, isso é bem legal, se aplica a vários casos. Na versão aqui de junho de 2019, eu tenho as novas visualizações Trellis e Pneu, a parte de mobile offline e o novo formato de visualização para mobile. Vamos começar aqui com algumas funcionalidades aqui de opções dentro do Sense. Bom, eu criei uma tabela, gerei uma análise e ele gerou um resultado. Eu quero pegar esse resultado e mandar para alguém. O que eu tinha que fazer antes? Ou usar em um set análises, por exemplo. O que eu tinha que fazer antes? Exportar isso para um Excel, pegar o resultado e mandar. Agora não. A gente consegue, você clicando com o direito do mouse em cima da célula que você quer, clica em Copy Cell, aí você consegue copiar esse valor.
Então, você não precisa mais ficar exportando para Excel para depois pegar um determinado valor. Outra coisa bem legal que veio nessa versão é esse Small Screen Layout. O que é isso daqui? Agora eu tenho uma opção, quando eu vou criar meu aplicativo, onde você pode escolher esse Grid View. O que você vai fazer com ele? Você tem agora, melhorando essa opção, lembrando que como o ClickSense é responsivo, clicando aqui a gente consegue construir visões para o mobile de uma forma mais amigável. Antes a gente tinha que construir a visão, o ClickSense automaticamente já montava a sequência de gráficos e KPIs, um embaixo do outro. Desta forma, utilizando esse Grid View, você consegue organizar a informação que no seu celular ele vai aparecer um do lado do outro. Então, muitas vezes, isso aqui ajuda para não precisar ficar usando barra de rolagem. Fica mais fácil para o usuário e mais fácil para a gente analisar os gráficos. Outra coisa que a gente tem, e não tinha, isso aqui era uma solicitação muito antiga, ainda mais de quem veio aí do ClickView, é o container. O que eu consigo fazer agora em um objeto chamado container? Eu consigo colocar vários gráficos, vários KPIs dentro do mesmo objeto. Então, eu tenho aqui vendas por categoria, PMAP, e esse outro gráfico por data. Vantagem disso daqui, a gente agora, em um espaço pequeno de tela, coloca 3 gráficos, fica mais fácil de navegar. A gente tem a necessidade de trabalhar com, por exemplo, uma tela só sem barra de rolagem, que o cliente quer sem a barra de rolagem, então a gente consegue colocar isso daqui no mesmo objeto. Trellis Container, isso daqui também é bem bacana, ajuda muito na parte do desenvolvimento. Então, eu quero montar gráficos de barra em cima de quarter, por exemplo, e aqui de categorias, nomes por categorias e por quarter. Se eu colocasse isso daqui num gráfico só de barra, ia ficar uma bagunça, né? Então, aqui com o Trellis Container fica bem mais fácil de montar e analisar. Outra bem bacana que veio é esse PNL. Então, para informações financeiras, ou mesmo para utilizar no dia a dia, não simplesmente financeiro, mas eu gostaria de montar uma tabela com características bem peculiares com relação a cores, tudo. Então, eu posso usar agora esse objeto PNL. O que eu tenho nele? O que eu consigo trabalhar nele? Putz, eu consigo mexer muito nele. Parte de estilo, de cor, de interação, limitação, a parte de indentação, então ficou bem legal, e a gente sabe que quando vai trabalhar com muitos dados, né, muitos registros, ainda mais numéricos dessa forma, você trabalhando aí com cores e indentações, facilita muito aí para visualização. Bom, setembro de 2019, NLP, novos gráficos e Default Bookmark. Vamos entrar em cada um deles. NLP, o que é? Natural Language Processing. Ou seja, é a capacidade, né, do ClickSense entender aquilo que a gente escreve. Então, eu quero montar um gráfico, ao invés de eu pensar qual vai ser a minha dimensão cliente, qual vai ser a minha... que eu vou trabalhar com receita, vou ter que fazer um sample, o que eu faço? Eu escrevo aquilo que eu quero. Nesse caso aqui, eu vou colocar quais foram as minhas vendas aí de 2018. O que o ClickSense vai entender quando eu digito isso? Ele vai começar, eu clico em Insights, digito quais são as minhas vendas de 2018. O que o ClickSense vai fazer? Ele vai começar a entender, tentar entender o que você escreveu. Quando eu digitei aqui minhas vendas aí nos Estados Unidos de 2018, o que ele fez? Ele pegou as palavras-chave que eu contenho na minha base. Então, tanto nome de coluna, quanto nome de registro. Então, o que eu vou fazer? Digitei, o que ele fez? Achou Estados Unidos. Legal, na base ele sabe que na coluna Country tem Estados Unidos. Ele já selecionou para o gráfico. O que ele fez? 2018. Eu tenho Order Date.
Só que eu tenho data dia mesiano. O que ele fez? Foi inteligente. Pegou do dia 1/1 até 31/12. Então, com isso daqui, ele montou o gráfico. Eu falei, legal. Só que o NLP, ele trabalha a orientação, né? Ele trabalha com a língua inglesa, legal, ele trabalha muito bem. Eu falei, pô, mas não é possível. Com português, a lógica é a mesma. Vamos começar a fazer um teste. O que eu fiz? Peguei aqui, vamos pensar num modelo de dados bem básico, para ninguém precisar ficar quebrando a cabeça para entender modelo. Né? Então, eu tenho pedidos, vendedores, cliente, produtos e fábricas. Eu cliquei lá em ideias e fiz o seguinte. Agora mudou, tá? Então, agora a ideia está nesta posição. Eu vou mostrar nessa versão de abril, tá? Por isso que vocês estão vendo nessa posição as ideias. Cliquei em ideias e fui lá e digitei. Qual a minha receita no estado de São Paulo por cliente? Se vocês repararem, ele já deixou em negrito o que ele achou dentro da minha base. Então, eu digitei, né, nesse campo. Ele começou, a receita ele achou dentro da minha base, estado de São Paulo legal, e cliente também ele achou. O que ele fez? Gerou automaticamente para mim, através de inteligência artificial, engine cognitiva, gerou esse gráfico para mim. O que é legal disso daqui? Antes, para eu gerar um tipo de gráfico, eu tinha que, primeiro, quebrar bastante a cabeça e depois entrar numa parte de desenvolvimento, a parte dos 7 análises, que quem conhece sabe, às vezes você esquece uma chave, esquece um igual, começa a dar erro. Então, a velocidade que a gente ganha com isso é gigantesca. Fiz esse gráfico, se eu salvar esse gráfico em adicionar a pasta, nesse botão adicionar a pasta, quando eu seleciono esse gráfico, ele vai para a minha área, né, de desenvolvimento. Eu posso começar a utilizar o gráfico e eu não coloquei nenhuma linha de código de 7 análises. Se a gente entrar depois no gráfico, a gente vai observar que toda a parte de 7 análises ele já gravou automaticamente. Ok? Então, aqui também é importante, tá? Quando ele gera, ele mostra aqui embaixo quais foram os filtros aplicados. Só para você garantir que ele realmente está pegando os dados corretos. Então, aqui, como eu digitei lá em cima, estado de São Paulo, legal, ele entrou como um filtro aplicado, estado SP. Beleza? Outra coisa que é bem legal, parece uma bobeira, que é essa opção aqui de setar um bookmark como default. O que é isso daqui? Eu tenho o meu aplicativo, olha só, nesse aplicativo eu tenho 40 pastas, ou seja, 40 páginas. Imagina eu entrando todos os dias e tendo que navegar até essa minha página aqui, número 8, por exemplo, que é esses chamados. Bom, todos os dias eu tenho que entrar. Primeira coisa, eu quero que já entre nesses chamados, nessa página. E segundo, eu quero que todos os filtros que eu deixei no meu bookmark também já estejam ativos. Então, o que eu vou fazer? Seleciono, né, estou nessa página, selecionei o bookmark e criei ele como default. Ele vai obedecer todos os filtros que eu fiz e a página que eu fiz. Ele aparece este ícone, né, essa informaçãozinha de padrão. Então, quando eu cliquei nesse meu bookmark, eu cliquei com o botão direito e setei ele como default. Puta, maravilha. Então, quer dizer que toda vez que eu abrir o aplicativo, vai cair nesta página com todos esses filtros. Só isso? Não. Se eu clicar aqui no izinho, olha que bacana. Ele gerou um set análises de tudo aquilo lá que eu estou usando como filtro. Ou seja, se eu precisar usar set análises, eu não sei programar direito, não precisa. Seleciona o que você quer, gera o bookmark, pega o set análises e pode usar no seu aplicativo. Tá? Então, essa parte é bem bacana também. Então, ajuda, como eu falei, são várias coisas que ajudam muito aí a velocidade e tempo de desenvolvimento. Outra opção. Vamos entrar aqui nos itens mestres. Como a gente trabalhava com item mestre? Nesse caso aqui, eu fiz uma expressão, some sales.
Ah, legal, eu comecei a usar Sanseios e falei assim, ah, legal, quero colocar isso daqui no item mestre. Como eu tinha que fazer antes? Entrar no item mestre, entrar em medidas, clicar em medidas, criar uma nova visualização e criar essa expressão Sanseios para uma visualização de medidas. Não preciso mais fazer isso. Tá? Então, criei Sanseios, falei, pô, vou usar isso daqui em todo lugar do meu aplicativo. Eu já clico em nesse botãozinho de Add View, ele automaticamente já joga esses sanseios para os meus itens mestres. Outras opções de visualização. Gráfico de cascata. Uma das coisas que eu acho muito importante é a gente trabalhar na parte de alfabetização, né, do pessoal, alfabetização dos dados, para as pessoas começarem a entender o que é cada gráfico e por que está sendo usado cada gráfico. Eu vejo muitas pessoas falando assim, não adianta, o meu pessoal só vai trabalhar com gráfico de barra e pizza, não tem problema. Se a característica do seu pessoal é essa, tudo bem. Agora, tem muitas pessoas que têm capacidade para entender um gráfico, entender rápido, só que a gente não usa por medo das pessoas olharem e falarem assim, mas isso daí a pessoa nunca vai entender. Só que imagine isso daqui, gráfico de cascata. Eu estou fazendo a composição mês a mês, eu vejo a diferença de uma forma muito clara, qual está sendo o meu crescimento mês a mês. Né? Então, a gente consegue trabalhar com esses tipos de gráfico. E vários outros que eu estou mostrando aqui, esse é o objetivo, tá? Para a gente entender, falar assim, poxa, mas isso aqui ficaria uma visão muito melhor para o meu cliente, para o meu usuário, quando ele for enxergar, por exemplo, esse crescimento, um crescimento de vendas, por exemplo. Outras opções, eu tenho aqui o nosso famoso gráfico de pizza, então consigo criar ele de algumas visões diferentes dele. Vamos para a versão de novembro agora. Também continuamos novos gráficos. Se vocês repararem, no ClickSense ele está vindo sempre, toda versão nova, eles trazem gráficos novos, funcionalidades novas. Então, se possível, acompanhe isso, né? Cada versão que vai trazer bastante benefícios aí para vocês. Bom, novos gráficos e customizar gráficos de tabelas. Vamos começar a olhar isso daqui. Bom, eu fiz lá um gráfico e eu tenho essa opção modifier, modificador. Eu não quero um gráfico simplesmente de barra. Eu quero com as informações acumuladas para esse campo. Então, eu posso colocar uma das minhas barras são as compras e a barra em azul, por exemplo, são as vendas, né? E a barra em laranja são as vendas acumuladas mês a mês. A gente consegue, nesta parte de acúmulo, a gente consegue também customizar algumas funcionalidades, né, vamos falar assim. Eu quero acumular de 3 em 3 meses, eu quero fazer o acúmulo de ano em ano, eu quero fazer o acúmulo dos 5 anos. Então, eu consigo, na parte de configurações, fazer esses tipos de alterações. Outra coisa bacana é essa parte de style. Estou numa tabela e a gente já teve cliente que falou assim, mas eu preciso que seja colorida e a cor da informação seja diferente. Legal, a gente não tinha isso. Agora, o que a gente faz? Clique em Style, ele abre algumas opções para você customizar a sua tabela. Então, tamanho de fonte, cor de fonte, trabalhar com cores diferentes, de acordo, por exemplo, ao totalizador, eu quero trabalhar com cor diferente. Então, aqui a gente consegue customizar as nossas tabelas agora do ClickSense. Aqui eu tenho uma parte do Trellis também, que veio uma nova versão do Trellis, que é esse gráfico. Agora, essa versão do Trellis eu consigo customizar, eu tenho mais opções de customização dentro dela. Então, eu falei, legal, eu vou criar esse Trellis, que é um gráfico, vamos pensar assim, ele é um gráfico, só que daí ele subdivide esse gráfico em vários gráficos, de acordo, nesse caso, está dividido por quarter e por ano. Maravilha, mas se eu fizer isso daí, e eu tiver 200 gráficos que ele for criar, ele dá uma mensagem de erro, tá?
Por quê? Para não ter perigo de estourar a memória. Eu consigo configurar. Então, se vocês repararem do lado direito, eu tenho lá o número máximo de gráficos. Nesse caso, está 25. Então, eu consigo customizar qual é o máximo aí de gráficos por objeto, tá? Para não ter perigo também da gente fazer uma besteira e detonar a memória de servidor e por aí vai. Então, ele tem essas barras aí de segurança, tá? Fevereiro de 2020, novos gráficos e botões com ações. Bom, veio uma quantidade enorme aí de gráficos. Tá? A ideia, o que é hoje? Eu falei, é passar, mas não vamos entrar em detalhes. Se vocês quiserem ver mais detalhes, ó, no demos.click, a gente tem este aplicativo, a Click, mostrando quais são esses gráficos, como customiza e como trabalha com eles. Tá? Bom, algumas opções legais nesses gráficos. Então, agora eu consigo colocar deixa do meu gráfico, uma linha exponencial, logarítmica, linear, e aí outras opções, tá? Polinomial. Isso aqui a gente também não tinha, algumas pessoas solicitaram e foi incluída nessa versão. Outra coisa que a gente consegue colocar é ver linhas, por exemplo, agora eu estou vendo, eu montei meu gráfico de linha, mas eu gostaria de colocar uma nova medida com uma linha de diferença. Legal, ou de média, ou de acúmulo. Então, agora eu também tenho essa opção nesse modificador. Isso daí facilitou bastante. Outra coisa aqui, que também ficou legal, muito legal o visual, né? Nas tabelas, agora a gente consegue trabalhar com essas representações. Então, nossos famosos faróis. Então, tem essa opção do farol, tem a opção de alguns ícones diferentes, de acordo com o status. Então, essa é uma novidade também que ajuda muito aí no dia a dia. O que mais que a gente tem agora? Dentro de um gráfico de barra, antes vinha esse balão com informação do quê? De vendas. O meu gráfico tem as informações divididas por ano e por vendas, né? Antes só vinha o balãozinho lá com o total de vendas. Agora, dentro dele, a gente consegue customizar. Então, agora eu quero as vendas, quero esse custo, quero usuários, países, e por aí vai. Então, a gente consegue customizar, também ajuda bastante. Porque, às vezes, eu vou montar um gráfico de barra, mas só informação de vendas, para quem está tomando uma decisão, não é suficiente. Então, é mais legal você poder customizar. Algumas opções, a gente consegue trabalhar aí com cores, dentro agora da nossa tabela dinâmica, eu consigo trabalhar com uma orientação vertical e não uma orientação horizontal, por exemplo, do gráfico de linha, eu consigo trabalhar com várias outras opções. Como eu falei, tudo isso aqui são detalhes que a gente não vai entrar hoje especificar eles, tá? A intenção é mostrar para vocês e vocês aproveitarem esse conhecimento. Outra coisa muito legal que veio, finalmente vieram os botões com ações. Então, esses botões com ações já tinham alguns, mas eram extensões, agora esses botões vêm validados pela Click, quando vocês instalam, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, quando vocês instalam o bundle, ele vem junto com o ClickSense, tá? Então, agora eu tenho botões de ações de navegação para setar variáveis, consigo colocar cores nos botões, fundo no botão, então isso daí também ajuda, ao invés de eu precisar usar as barras lá de cima de navegação, eu posso criar botões de navegação. Acho que fica mais intuitivo para o usuário, fica mais fácil, né? Em abril de 2020, essa versão achei bem bacana, vieram muitas funcionalidades aí, novos gráficos, a parte de ações nas páginas, tá? Nas sheets, layout, o sort measure e o freeze. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Esse daqui, eles também criaram um aplicativo lá no demos.click.com, mostrando detalhes de cada uma dessas funcionalidades. A gente vai passar rápido aqui. A parte de navegação,
agora mudou na versão agora de abril. Ela já vinha vindo na versão, na parte superior, né, navegação, só que dependendo do que você ia fazer, você ainda tinha que ir no canto superior esquerdo, clicar e, por exemplo, nesse visualizador de modelo. Agora está tudo dentro desse menu na parte superior do ClickSense. Ficou mais fácil também para navegar. Esse daqui é um gráfico que veio novo, é para você trabalhar, por exemplo, com organogramas da empresa. É muito legal. Então, por exemplo, se vocês olharem, eu tenho lá, o Eric Presley é o presidente, eu tenho -2. Por que é -2? Ele está mostrando que embaixo eu tenho, nesse segundo nível, eu tenho 2 pessoas. Então, se eu quiser, eu clico nesse -2, ele volta, ele fecha tudo, só aparece o Eric Presley. Então, fica fácil de eu navegar. Por exemplo, esse João Collins aí, também no 7, porque eu cliquei nele e abri. Ele estava mostrando, né, que tinha 7 embaixo, eu cliquei, ele abriu o 7. Então, quando o organograma é muito grande, isso daqui facilita bastante também a navegação. E para construir, né? Porque antigamente a gente tinha que construir isso daqui tudo na unha. Aqui eu tenho mais alguns modificadores. Então, isso aqui depois vocês entrem, é interessante sempre olhar e entender quais são esses modificadores. E a parte de ações nas páginas. O que é isso? A hora que eu abro uma página, agora eu consigo colocar uma ação. Vamos supor, eu estou com um monte de filtro. Vou para uma determinada página. A hora que eu entro nessa página, eu posso clicar, por exemplo, eu clico em ações, né, e seleciono, por exemplo, esse Clear All Selections. Então, a hora que ele entra nessa página, ele vai apagar todos os filtros que fez, que faz mais sentido para o meu negócio. Então, tem várias opções aqui, é interessante vocês darem uma olhada. Ou, por exemplo, tenho Clear Selections in Field. Então, eu posso selecionar um determinado campo que eu não quero que ele entre filtrado. Então, eu seleciono tudo por aqui. Fica bem legal e bem funcional, né, para o dia a dia. Save Layout. Então, qual que é a ideia? Eu estou analisando um aplicativo, montei uma visão minha que eu troquei, posso ter trocado as dimensões de lugar para analisar, e eu falei assim, puxa, bacana, eu gostaria de ver isso daqui neste formato. Então, o que eu faço? Eu seleciono, estou com a página, né, selecionada, gravo isso daqui no Bookmark. Quando eu gravo no Bookmark, ele pega esses detalhes aí das dimensões e posicionamento que foram colocadas. Aqui, outra coisa bacana também, que é fácil agora de fazer, né? Antes, quando a gente ia criar essas tabelas pivot table, a gente tinha que entrar e falar assim, qual é a dimensão que eu quero organizar e por qual fórmula eu vou organizar, né? Agora ficou bem mais fácil. Então, quando eu estou dentro da minha tabela, eu tenho essas opções para fazer a minha ordenação. Tá? Então, ficou mais fácil aí para navegar e para organizar a informação de forma do maior para o menor, do menor para o maior, com ordem alfabética. Bom, mais uma coisa que eu achei muito legal. Imagine o seguinte, eu abri no celular uma tabela, e essa tabela tem 5 colunas. O que acontecia? Aparecia uma barra de rolagem, legal, eu estou trabalhando com barra de rolagem. Agora eu tenho essa opção do freeze, ou seja, eu clico e falo assim, congela a minha primeira coluna. Então, acho que isso aqui é uma funcionalidade que a gente consegue trabalhar acho que bastante com Excel, né? Congela a primeira coluna e vai navegando pela segunda coluna em diante. Então, a primeira coluna sempre fica congelada e as outras ficam fáceis aí de navegar. Para finalizar aqui a parte do Sense, das novas versões, eu tenho esse KPI Layout. Então, agora eu tenho opções dentro do KPI.
Antes, eu fazia um KPI, mas muitas vezes, dependendo do KPI, ele estourava o tamanho. Então, agora eu tenho essa parte de responsivo, fluido e fixed. Tá? Então, tudo isso daí e também o tamanho da fonte que eu quero usar. Então, é uma funcionalidade que vai trazer bastante benefício na hora de construir KPI e não ficar com medo de falar assim, putz, mas a hora que o cara liberar todos os filtros, aqui eu estou vendo aqui mais de 1 milhão está estourando o tamanho. Não, agora eu tenho essas opções. Geralmente o pessoal usa agora o Fluid, para ficar fácil, ele vai se adaptando ao tamanho. Falar agora um pouquinho aqui sobre alguns produtos da Click. Tá? Temos o Click Catalog, que entrou também nessa última leva, aí, nesse último ano de produtos. Tá? Ele é uma biblioteca, tá? Onde você vai organizar aí seus QVDs. Não só organizar, vai gerar, vai ficar muito mais fácil para você encontrar e para você consumir essa informação. Uma parte bem superficial, onde entra o Click Catalog, entre a origem e o ClickSense. Tá? Então, ele fica nessa posição. Ele é um produto, ele não vem junto com o ClickSense. Uma visão rápida, tá, do que é o Click Catalog. Eu faço uma conexão, vou criar um aplicativo novo. Então, eu pego seleciono, né, QVD Catalog, ele vai apresentar uma tela assim para mim. O que eu vou fazer? Eu vou consumir os QVDs que já estão organizados. Como que eu consumo? Eu venho no carrinho de compras. Então, quer dizer que eu não preciso ficar fazendo ETL, nada, ficar buscando onde está a minha informação. Não. A informação já está pronta e já está disponível para você consumir. Ah, por que eu selecionei este QVD? Sobre saúde. Por que eu selecionei esse e não outro? Porque o Click Catalog, ele traz essas opções, operacional, qualidade e popularidade. Então, operacional, ele está 100% operacional, você já pode usar ele. Qualidade, nossa, 99%, ou seja, a qualidade dos dados desse seu QVD, ele está praticamente 100%. E popularidade, 85%. Ou seja, muitas pessoas estão usando esse QVD. Então, já que eu vou usar aquele que está 100% operacional, qualidade boa e que está todo mundo usando. Como que eu faço para buscar? Tem uma quantidade gigantesca de QVD, eu tenho 500 QVDs. Como que eu vou fazer? Eu digito aqui em cima. Qual que é o QVD que eu quero? Nesse caso é o QVD que começa com PVS. Que ele pegou, fez o filtro e trouxe os QVDs. Então, eu já seleciono esse segundo QVD e vou usar ele. Tá? Click Alert também é uma novidade da Click, onde ele vai se encaixar. Ele fica conectado no ClickSense, conectado fazendo leituras do Sense. Tá? A ideia, o que é? Eu pego, seleciono, por exemplo, a dimensão que eu quero ficar monitorando, aqui é a sequência, né, o fluxo de desenvolvimento, pego a condição que eu quero controlar, nesse caso é menor do que 100 mil, chegou nessa posição, deu menor que 100 mil, ele começa a disparar alertas. Dispara alerta para o usuário, tanto em dispositivo móvel quanto em notebook, tá? Disparou alerta, legal, o que ele vai me mostrar? Ele manda um arquivo CSV com os detalhes desse alerta. Tá? Então, aqui também de uma forma bem rápida. Vislib, putz, eu fiz tudo no ClickSense, tá legal pra caramba, entrou um diretor novo, o cara é muito visual e ele precisa preciso melhorar ainda mais a minha visão, os meus gráficos. O que eu faço? A Nórica, a gente comercializa o Vislib, tá? Que é para potencializar aí as capacidades do Sense e trabalhar aí com visões ainda mais elaboradas. Aqui um exemplo de um gráfico de uma página no ClickSense. Então, é o antes e o depois. Então, aqui é a página no ClickSense, e se eu usar o Vislib, como eu posso chegar a esse tipo de informação que eu não consigo no Sense? Está aqui, do lado direito. Então, o antes e o depois. Outra coisa, mais uma página. Eu tenho aqui, essa daqui. Putz, meu diretor olhou e falou, não gostei, precisa melhorar o visual.
posso usar todas as funcionalidades, todos os gráficos do Sense. Cheguei no meu máximo, não consigo? Vou para o Vislib. Vislib me traz aí várias outras opções visuais, ok? Bom, nosso texto também exatamente está certinho. Vou mostrar aqui são geral, porque a gente fala muito, nós falamos só em ClickSense, quem conhece o ClickSense acha muito legal, conhece o ClickView, acha muito legal, mas qual que é a ideia da Click? Tá? Ter soluções, importante é isso, nós temos soluções desde o começo até o fim, desde a parte de integração até a Analytics. Então, aqui algumas opções dentro da Click, então, na parte de integração, nós temos todos esses produtos. Na parte de Analytics, que entra o ClickSense, né? Tem o ClickSense, o ClickView, e mais esses produtos à direita que complementam aí a parte de Analytics. A parte de desenvolvimento, então tem o ClickCore, que é a P, e mais algumas opções. Pessoal, 10h45, exatamente no ponto que eu queria parar. A parte acho que essa parte de dicas até é legal, bem antes das perguntas. Nós temos o canal da Nórdica e o canal da Click no YouTube, tá? Tem muita coisa lá. Aproveitem, entrem lá, dá uma olhada. Tem a parte dos treinamentos da Nórdica, tem já um treinamento específico com foco nesses novos gráficos. Então, o que eu consigo fazer com esses novos gráficos, como fazer. Por isso que eu falei, hoje é um overview, é saber o que dá para fazer. Assim, como fazer, ou vocês estudem, consigam, tenham essa informação, obtenham essa informação, ou, se quiser, também tem os treinamentos da Nórdica. Os próximos webinars, Click Catalog e o Vislib, eu só dei uma passada rápida para vocês terem ideia, então, esses são os próximos webinars. Tá ok? Pessoal, perguntas? Havia uma pergunta que se aplica ao Sense Business. Tá, se aplica ao Sense Business várias funcionalidades, tá? Tem algumas que são específicas do Enterprise, mas a grande maioria também se aplica ao Sense Business. Queriam saber como está a integração com Python e R. A integração continua sendo feita da mesma forma através dos conectores, tá? O Save Layout é só para Pivot Table. O Save Layout é para Pivot Table, sim. Mais alguma? Então, pelo chat, estão abertas as perguntas. Bom, independente de ver se tem mais alguma pergunta, se não vier, acho que é bem importante para todos nós, né? Muitas vezes a gente está no dia a dia e fala assim, puta, eu não tenho tempo, eu não posso parar o que eu estou fazendo para ver, por exemplo, um vídeo aí do What is New. Como disse, todo lançamento de uma nova versão, eles criam esses vídeos. Esses vídeos não passam de 5, 7 minutos, tá? Então, vale a pena. Vídeos mais detalhados, como aquele que eu coloquei no demos.click. Então, tem vídeos detalhados de 14 minutos explicando as funcionalidades aí dos gráficos. Veio mais uma pergunta aqui. Essa opção de exibição em lista para celulares não funciona quando se publica um link. Não testei ainda se pelo link. Essa opção de exibição em lista para celulares não funciona quando se aplica um link. Eu não entendi essa pergunta. Click Alerting, tá? Tem a pessoa perguntando sobre o Click Alerting. Isso daqui eu acho que o Click Alerting é um produto novo, tá? Ele tem também disparo por e-mail, você vai receber esses disparos por e-mail. É um produto bem
completo, então são apresentações também, se vocês quiserem, tem lá já no site da Clique alguns vídeos. Para entrar em detalhes do Clique Alerting é coisa de, pelo menos, usar aí uns 40 minutos, 1 hora. Tá? Ó, mais uma pergunta aqui. A busca em NLP interpreta a frase completa em inglês. Em outros idiomas, procura palavras-chave de acordo com o modelo de dados? O comportamento é o mesmo em qualquer idioma? Hoje, em inglês, ela está um pouco mais desenvolvida, tá? Mas em outros idiomas, ele procura, sim, por palavras-chave, tá? No modelo de dados também. Como eu coloquei lá, SP, São Paulo, ele procurou dentro do meu modelo de dados essa informação, ok? O que eles estão fazendo, eles estão... A Clique está com um foco muito grande, tá, em NLP. Já sinalizaram que estão traduzindo, aplicando, né, NLP em vários idiomas. Estão perguntando se o NLP vai ser descontinuado. Não temos nenhuma informação de ser descontinuado. Tá? Outra pergunta também que é muito feita é se o Clique View vai ser descontinuado. Não será descontinuado. Tá? Isso daqui, presidente da Clique falando que não vai ser descontinuado. Vocês podem ficar tranquilos. Só dar uma olhada aqui, tem mais uma pergunta. Ezio, depois eu entro em contato com você, que a sua pergunta é mais detalhada. Tá? A gente entra em contato, faz testes juntos, tá bom? A Patrícia, pega, por favor, o seu contato. Tá, joia? Obrigado. Pessoal, conseguimos aí dar uma passada boa. Como eu falei, mais uma vez, a ideia hoje é vocês verem as funcionalidades, tá? E a partir do momento que surge a necessidade, dá uma pesquisada, entre em contato com a gente, que a gente ajuda. Ok? Volto a falar das dicas, entra no canal da Clique, entra no canal da Nórdica, no YouTube, a gente tem muita coisa lá. E próximos webinars estão aí prontos para vocês. A pessoal de marketing vai divulgar nos próximos dias, ok? Muito obrigado, tenham aí uma grande semana, tenhamos paciência, e não sei se todos vocês, mas assim, cada vez mais a gente está entendendo a necessidade dos dados. Nessas épocas que a gente tem que ficar recluso, não pode ir até a empresa, a gente vê o quanto que a gente precisa de informação. Imaginem se vocês não tivessem um celular, usando um clique, por exemplo, pegando esses dados, conectando na sua empresa remotamente, conseguindo navegar de casa, abrindo essas opções no seu notebook, com toda a segurança aí que a Clique fornece. Então, tem algumas coisas que atrapalham a gente nesses dias. Muitas pessoas estão assustadas, muitos negócios deram uma freada, mas eu acho que essa freada foi boa, porque muitas pessoas que antes não tinham tempo para pesquisar, para se inteirar, estão tendo esse tempo. Então, vamos aproveitar esse tempo difícil por um lado, mas acho que está sendo bem interessante por outro lado, que cada vez mais a gente está entendendo, se eu não tiver informação com segurança, e com governança, em qualquer lugar que eu esteja, esse tipo de informação não funciona. Aquelas informações que ficam no computador de uma determinada pessoa, no Excel, dentro da empresa. Vocês estão vendo que está furada. Essa pessoa ficou doente, por exemplo, está hospitalizada. Quem vai ter essas informações? Ninguém. Então, cada vez mais, vamos trabalhar com essa parte, tanto a parte de alfabetização dos dados, para a gente entender como navegar,
mas também enxergar que nós temos uma necessidade muito grande de ter informações no tempo certo, na hora certa, e entregues para as pessoas certas. Tá bom, pessoal? Obrigado aí e tenham uma ótima semana.